Você sabia que a concentração dos hormônios masculinos também tendem a diminuir com o passar dos anos? Nas mulheres, a gente conhece isso como menopausa. E para a gente saber como se passa isso com os homens, eu vou conversar com o médico urologista Dr. João Paulo Martins, que está recebendo a TV Nova para a gente falar um pouco de como esse processo de envelhecimento com os homens acontece, né, doutor? Vamos falar sobre essa deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Olha que nome complicado. Tá, obrigado aí pela oportunidade de estar falando sobre esse tema importante aí dentro da área médica, principalmente da urologia e andrologia. Então, a deficiência androgênica do envelhecimento masculino é uma condição relacionada com o próprio envelhecimento, conforme o nome já diz, que está vinculada com a diminuição da produção de testosterona, que ocorre invariavelmente em todo homem, a partir dos 40 anos de idade. E essa queda do nível de testosterona ocorre em todos os homens, porém, quando realmente merece essa atenção? Sim, a queda de testosterona ocorre em todos os homens, conforme eu havia dito, a partir dos 40 anos de idade. Então é um processo natural que todo homem vai passar com a queda do hormônio, que é a testosterona. Porém, nem todos os homens vão ter manifestações clínicas. Alguns homens vão apresentar manifestações relacionadas com essa diminuição da testosterona. E quais são esses sintomas? Como ele vai perceber que precisa realmente buscar um urologista para ver esses níveis? Sim, a testosterona é o hormônio masculino por excelência, né? Ela é produzida no testículo pelas células que a gente chama células de Leydig. E essas células são estimuladas pelo hormônio, o LH, que é produzido na hipófise com estímulo a partir do hipotálamo. Então, quando ocorre a diminuição dessa testosterona, alguns homens podem ter manifestações clínicas, como, por exemplo, diminuição de libido, disfunção erétil, diminuição da massa muscular, aumento da gordura visceral, sintomas psiquiátricos, como, por exemplo, depressão, irritabilidade, fadiga, entre outros. É mais ou menos parecido com os hormônios quando estão da mulher aí, que a gente fica irritada, a gente perde aquele desejo sexual com o passar dos anos mesmo. Então a gente vem percebendo, e a minha vontade de fazer esse bate-papo com o doutor da área era realmente assim, para que os homens entendam que é natural algumas mudanças ocorrerem, né, com o passar do tempo, e que é possível tratar, é só procurar um especialista e saber que não tem que ter tabu. Né, doutor? Então, às vezes, a falta de libido, a disfunção erétil, principalmente nos homens, que é um assunto ainda delicado para tratar. Então, tem os profissionais que ajudam nesse sentido. E a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, doutor, eu lembro que o senhor me corrigiu, que a gente costumava chamar de andropausa, né? Que seria a mesma coisa da menopausa na mulher, só que nas mulheres ocorrem, em todas as mulheres, nos homens o senhor já explicou que não. E quais são os tratamentos específicos quando o homem identifica essa queda do nível de testosterona ou essa andropausa realmente chega para ele? Então, a gente está autorizado a fazer o tratamento, que é a reposição de testosterona, quando o paciente apresenta os sintomas que eu acabei de falar, associado com a diminuição da testosterona que é dosada no sangue. Assim, há um pouco de divergência na literatura, mas o padrão é que esse valor seja abaixo de 300. Essa testosterona deve ser dosada no período da manhã, e quando o paciente tem as manifestações clínicas associadas com essa baixa testosterona, o médico está autorizado a fazer a reposição desse hormônio. Antes de eu te pedir umas dicas aí de como melhor passar essa fase, tem uma curiosidade. Os jovens hoje, e até né, de todas as idades, mas os mais jovens, eles usam muita testosterona aí nos treinos. Como que funciona isso para o futuro? Então, a testosterona, se o paciente ele é eugonádico, como a gente diz, ou seja, se os níveis de testosterona dele são normais, não há indicação médica de fazer reposição. A gente vê muito aí nas academias, até atletas profissionais do fisiculturismo, que fazem aí o uso da testosterona como forma de melhorar a performance atlética. Contudo, a gente sabe que há malefícios nessa prática. No caso da deficiência androgênica do envelhecimento, a reposição de testosterona é indicada quando o paciente tem as manifestações clínicas com a testosterona abaixo desse valor que eu falei de 300. Por quê? Porque está provado que a baixa concentração de testosterona está relacionado com o aumento de eventos cardiovasculares.
Então, se o paciente tem a testosterona baixa e tem sintomas, deve fazer a reposição, porque esse paciente está em risco de aumento de eventos cardiovasculares como infarto e AVC. E quais as dicas a gente pode deixar aí para os homens que estão nos vendo sobre como cuidar do corpo masculino daqui para frente? O que o senhor pode deixar aí de dicas para passar essa fase para quem já está lá nos 60 e para quem vai chegar nos 40 para frente? Sim, a gente sabe que a síndrome metabólica, que é aquele conjunto, né, de sinais e sintomas que algumas pessoas hoje apresentam nesse mundo aí de correria, de estresse, que muitos comem errado, praticam pouca atividade física, essa síndrome metabólica está relacionada sim pode estar relacionada com o déficit de testosterona, principalmente pelos quadros de aromatização que a gente fala, com o aumento da produção de estriol. Então, é recomendado que o homem tenha uma prática de atividade física regular, uma alimentação balanceada, perda de peso, né, para que haja aí uma melhor qualidade de vida a partir dos 40, 50 anos. Ou seja, boa alimentação e exercício físico é boa para todo mundo mesmo, né, Sim. doutor? Quero te agradecer essa oportunidade de conversar com essa área que é difícil, né, da gente ter o assunto, e eu quero ainda procurá-lo por mais outros assuntos. Tem muitos homens que às vezes esquecem que a saúde independe de tabu, independe de masculinidade, né, que tanto ainda se fala, mas primeiro a saúde em primeiro lugar. Então, muito obrigada. Esse foi o nosso bate-papo de saúde de hoje com o Dr. João Paulo Martins, ele que é urologista aqui em Monte Carmelo. Para você, homem aí, ó, que já tá em depressão, tá com desejo sexual baixo ou com a libido baixa, não deixe de procurar o seu médico, procure, faça exame para que você tenha uma vida saudável e mais feliz.